Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública 4 de 2018. A ANEEL tem a satisfação de recebê-los para participarem desta sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer dúvidas e colher contribuições da sociedade para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da RGE Sul Distribuidora de Energia. A revisão vigorará a partir do dia 19 de abril de 2018 e também será definido os correspondentes limites de indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2019 a 2023. Convido a todos, para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. O céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pávido conosco, e o teu futuro estrela essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndidos, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora dessa sessão é composta pelos seguintes membros. Por mim,
Elvira Justino de Farias, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência, e pela Josiane Aguiar, analista administrativa da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretária desta audiência. Da mesma maneira, cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica aqui presentes, que estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária periódica está estabelecida em lei e nos contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão com a definição de custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. Logo, estamos realizando esta audiência para apresentar à população de Canoas e demais municípios do Estado do Rio Grande do Sul os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária e também coletar informações e contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. As apresentações dos documentos entregues nesta sessão, bem como os que forem enviados à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, serão analisadas pela agência. O processo de revisão tarifária da RGE Sul, distribuidora de energia, teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Primeiro, foi apresentado pela concessionária as informações requeridas pela agência. Posteriormente, a ANEEL elaborou a primeira proposta de revisão tarifária e a apresentou ao Conselho de Consumidores e à concessionária, a distribuidora. A ANEEL recebeu manifestação do Conselho e da concessionária a respeito da proposta e depois, diante dessas manifestações já analisadas, divulgou no site a audiência pública com todas as notas técnicas e documentação desse processo de revisão. Como é de conhecimento dos senhores e senhoras, a participação ativa dos cidadãos e agentes nas audiências públicas promovidas pela ANEEL é fundamental para melhorar o processo de revisão das tarifas. Nesse sentido, a ANEEL vem solicitar a todos que respondam à pesquisa de satisfação referente a essa reunião presencial que iremos encaminhar por e-mail a cada participante. A opinião de vocês é importante para que possamos aprimorar o processo de audiência pública. Dessa forma, dando prosseguimento ao processo de revisão tarifária, estamos realizando a sessão presencial, que obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, a Superintendência de Mediação Administrativa Setorial vai fazer uma apresentação. Depois, eu farei a apresentação dos resultados da revisão tarifária, os resultados da análise feita até o momento. Depois, haverá uma apresentação do Conselho de Consumidores, da RGE, e aí será aberta a oportunidade para manifestação dos participantes. Inicialmente, somente será permitida a participação de um representante de cada entidade. No entanto, se ao final das apresentações houver espaço, ainda houver inscritos, pessoas com interesse de ou complementar a sua manifestação, ou uma nova manifestação surja, talvez seja possível, a depender do nosso tempo aqui. O encerramento da audiência está previsto para 18 horas. E eu agora vou começar com um vídeo institucional da agência que apresenta as atribuições da agência e mais didático. Depois eu passo para as apresentações. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica.
A Resolução 414 pode ser consultada no Espaço do Consumidor. Visite o portal da ANEEL para mais informações. A ANEEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEEL fiscaliza continuamente as empresas do setor, para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. Dando seguimento, eu chamo a servidora Josiane Aguiar, que detalhará os processos relacionados às reclamações e satisfação dos consumidores da RGE Sul Distribuidora. Boa tarde a todos. É sempre muito bom visitar os estados e conhecer um pouquinho mais de perto alguns consumidores e interagir um pouco mais com as concessionárias, mesmo que durante os processos tarifários. Como a Elvira já me apresentou, eu venho de uma área com um nome bem extenso, mas é uma área que tem muita proximidade com o consumidor de energia elétrica. É a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. É a área que ouve o consumidor e, ao mesmo tempo, dá suporte à diretoria, à assessoria, às áreas técnicas, em ouvir as demandas dos interessados sobre os assuntos que vão para a audiência pública. Desligado. Então, eu vou mostrar para vocês a pesquisa que a ANEEL faz anualmente com os consumidores residenciais nas áreas de todas as distribuidoras de energia elétrica do país. Em 2017, não foi diferente, a aplicação do questionário também foi feita aqui na área da RGE Sul e foram entrevistados 450 consumidores aqui no estado, na área de concessão. Essa pesquisa dá para as distribuidoras, segundo a satisfação de seus clientes, uma nota que vai de 0 a 100. No caso da RGE Sul, o ano passado ela ficou com a nota 71,09. Ela aumentou um pouco o nível de satisfação com os seus consumidores. É uma nota bastante alta, um pouquinho abaixo ali da média da região sul, com mais de 400 mil unidades consumidoras, mas ela está bem acima da média Brasil, que foi de 63,16. Quanto aos serviços executados pela distribuidora, no ano de 2097, foram um pouquinho mais de 500 mil serviços diretos aos seus consumidores e quase 100%, ali 97,8% foram realizados dentro dos prazos estabelecidos pelo órgão regulador. Vamos falar um pouquinho agora com relação às reclamações dos clientes da distribuidora. Bom, dentro da ouvidoria da ANEEL, nós recebemos em 2007 2.046 reclamações sobre a distribuidora. E esse número tem caído a partir de 2014. De 2016 para 2017, teve aí uma redução de 20%. Isso demonstra que o número de reclamações caiu
E tem que se ver aí agora por quê. O índice de satisfação aumentou, as pessoas deixaram de reclamar. Como é que está sendo? Mas já é um avanço muito interessante e desejável que esse número de reclamações tenha caído com essa frequência. Ele está diminuindo a cada ano. E esses são os assuntos mais reclamados na nossa ouvidoria. São os 10 assuntos mais abordados quando os consumidores ligam para reclamar. E, se você observar, o terceiro maior número de reclamações vem de ressarcimentos de danos elétricos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esta norma. A ANEEL regulamenta a questão do ressarcimento por danos elétricos quando o consumidor ele tem algum prejuízo, ou tem algum equipamento danificado por algum problema na rede da distribuidora, ele tem o direito de ligar para a empresa e solicitar esse ressarcimento. E como que isso pode ocorrer? A distribuidora pode trocar o equipamento danificado por outro na mesma condição em que estava antes do dano, ou ela pode fazer uma indenização em real, no valor do reparo ou na substituição desse equipamento. Mas é preciso ficar bem atento aos prazos. Como que funciona? Bom, isso tudo tem que ocorrer em até 45 dias, desde que cumprido todos os prazos, tanto da distribuidora como por parte do consumidor. É importante verificar que o consumidor tem até 90 dias para fazer esse pedido de ressarcimento. 90 dias a partir da data do dano. Tá? A partir do momento em que o consumidor entra em contato com a distribuidora, é que esse prazo começa a correr e tem que dar no máximo aqueles 45 dias. No caso de vistoria para equipamentos como... Então, vamos lá. A distribuidora tem... O consumidor entrou com um pedido de ressarcimento, a distribuidora tem até 10 dias corridos para ir lá na unidade consumidora, fazer a vistoria e verificar o que de fato ocorreu. No caso de equipamentos para condicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos, aí a distribuidora tem apenas um dia útil. Bom, feita a vistoria, ela então vai fazer essa análise técnica e vai responder para o consumidor em até 15 dias corridos. Se houver aí alguma pendência, alguma documentação a ser entregue pelo consumidor, esse prazo vai ser suspenso. Então, se tiver tudo certinho, mais 15 dias aí para a resposta. Se constatado o dano, a distribuidora então fará esse ressarcimento em mais 20 dias corridos. Então, em 45 dias, esse processo precisa estar concluindo se o consumidor tiver razão em sua reclamação. Opa! Então, vamos lá. E quais são os caminhos a serem percorridos para contornar ou para solucionar este problema ou qualquer outra reclamação? O primeiro passo é ligar para a distribuidora. Esse é o caminho correto. Aí tem um telefone da Central de Teleatendimento da RGE Sul. Ela provavelmente tem outros canais também de atendimentos, mas o primeiro passo tem que ser com o primeiro canal de atendimento da distribuidora. Não resolveu ou a resposta foi insatisfatória, o consumidor deve procurar a ouvidoria da distribuidora. Essa é a segunda instância a ser procurada pelo consumidor que quer a sua demanda resolvida. Não resolveu ou a resposta também não foi satisfatória, então o consumidor pode procurar ou a ouvidoria da Gergs ou a ouvidoria da ANEEL 167, é o telefone gratuito, pode ser ligado de qualquer telefone fixo de todo o Brasil, funciona de segunda a sábado, de 6h20 à meia-noite. Tem também um chat online e um formulário no site da ANEEL para aqueles que preferirem esse canal virtual. A ANEEL também interage em outras redes sociais, mas é importante saber que aqui não é um canal de atendimento. Esse canal é mais informativo, é para divulgar o que está acontecendo no setor e ações da ANEEL. Eu vou mostrar para vocês também agora um pouquinho dos dados da fiscalização da ANEEL, são dados bem resumidos. Aqui, de 2013 a 2017, a ANEEL fez 16 fiscalizações na área de concessão das distribuidoras. Essas fiscalizações geraram 12 autos de infração, que somam 65 milhões de reais nesse período de 2013 a 2017.
a ANEEL, a AGERGS e a RGE Sul, então, compatibilizaram aí o plano de melhorias e providências e o plano de resultados. E o resultado dessa distribuidora, foi pedido para a distribuidora que fizesse uma estratégia para melhorar os seus serviços aqui na área de concessão. E esse trabalho, esse instrumento é acompanhado tanto pela diretoria da ANEEL, como pela AGERGS, em um apoio ao órgão regulador nacional. Outras informações sobre... Desculpa. Aqui. Outras informações sobre a fiscalização na RGE ou em outras distribuidoras podem ser acessadas no site da ANEEL, está aí o link, o endereço. Lá vocês vão encontrar multas, quais foram os assuntos mais recorrentes, o que virou advertência. Dá para acompanhar de forma bem detalhada. Bom, muito obrigada. Obrigada, Josiane. Eu passo agora a apresentar os resultados da metodologia e os resultados do processo de revisão tarifária da distribuidora. Oi. O processo de revisão tarifária, ele busca garantir que aconteça o equilíbrio econômico-financeiro que é representado aí nesse slide por parte do consumidor. Ele precisa receber o serviço de qualidade, pagar por esse serviço a uma tarifa justa. E da parte do distribuidor, ele precisa de remuneração para cobrir os custos operacionais, que sejam efetuados de forma eficiente, os custos eficientes, e obter um retorno do capital investido. Então, os resultados dessa revisão, eles levam ao efeito médio de 25,34% de aumento. Esse efeito ele é composto por aquelas parcelas ali, não estou vendo bem, quer dizer, 5,67% na distribuição, 2,12% da parte de transmissão, com encargos setoriais teve um aumento de 5,79%, a energia, a compra de energia 1,59% e encargos financeiros 6,17% e aí a retirada dos financeiros do ano anterior 4%. Então, resultando um efeito médio de 25%, 25,84%. Esse efeito ele é sentido de forma diferente pelos subgrupos. O grupo A ele vai verificar o efeito de 28,4%, efeito médio, e o grupo B de 23,8%. Então, o impacto não é o mesmo para todos os grupos de consumidores. Esse gráfico mostra a evolução da tarifa B1 residencial. A gente vai apresentar aqui o residencial. Então, ela veio sofrendo um acréscimo, e aí as curvas vermelha e verde, elas mostram a variação de GPM e de IPCA. Então, mostrando como foi a evolução dessas tarifas ao longo dos últimos reajustes. E agora, com a revisão, ela realmente está sofrendo mais um aumento ali. Em relação às perdas não técnicas, é importante destacar que existe um percentual que é reconhecido pela ANEEL na revisão tarifária e outro percentual que não é reconhecido pela ANEEL, ou seja, não vai para a tarifa do consumidor e a própria distribuidora absorve esse percentual. Então, 6,75% é o percentual que foi reconhecido no reajuste de 2017, 7,85% é o percentual real de perdas não técnicas da distribuidora, só que 4,9% é o percentual de perdas não técnicas que será reconhecido nessa revisão. Então, a gente vai reconhecer um índice menor de perda para a revisão de 2018. Em relação aos indicadores de qualidade, a gente tem dois indicadores. A qualidade de energia ela é medida por meio de dois indicadores coletivos,
que é o DEC, que ele é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a frequência, a média de interrupções de fornecimentos que os consumidores experimentaram ao longo do período de apuração. Os resultados da RGE estão aqui mostrados, e a gente verifica que o DEC apurado, ele sofreu um decremento agora para 2017, mas a gente tem um limite que a ANEEL reconhece como o limite regulatório, que está bem abaixo do observado. E a gente está definindo nessa revisão tarifária também o DEC de limite, o DEC regulatório, para os próximos 5 anos. E aqui para o FEC também, o FEC, a distribuidora já se apresenta abaixo do regulatório, e o limite ele está sendo ainda tá decrescendo aí para os próximos 5 anos. Aí aqui são os indicadores de qualidade, mas individuais, por consumidor, né? O DIC, ele registra a quantidade de horas que o consumidor fica sem energia elétrica no período da apuração. O FIC, a frequência dessas interrupções, e o DEMI, que indica o número de horas da maior interrupção experimentada pelo consumidor no período de apuração. Quer dizer, a duração da interrupção também importa. E a gente apresenta aqui o ranking, em que posição a RGE Sul se apresenta em relação à qualidade. Ela está em 26º, 26ª posição em relação a diversas outras distribuidoras do país. Então, e aqui é um exercício que o pessoal apresenta, que é em uma conta de energia de R$100, para ficar claro o que representa, como é composta uma conta de R$100, para onde vai o recurso. R$29,39 são pagas em tributos, R$27,97 na produção de energia, R$8,98 na transmissão de energia, R$16,10 em encargos e R$17,56 são pagos para o serviço de distribuição. E com isso aqui também para informar como as próximas etapas desse processo ainda de revisão. Até o dia 9 de março é possível o envio de contribuições documentais por escrito, ou no site da ANEEL ou pelo correio. No dia 10 de abril, haverá reunião de diretoria que vai deliberar o processo e aprovar o valor final da revisão. E no dia 19 de abril, já começa a vigir as novas tarifas. Então, é isso. E eu vou passar agora para convidar o presidente do Conselho de Consumidores, o senhor Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores. Boa tarde a todos. A minha apresentação, como é que eu faço aqui? É bem simples e bem rápida. Esse primeiro quadro já foi falado por elas, é a distribuição de como se dá o aumento esse ano. Então, acho que não tem necessidade maior de explicar ele. Quanto à revisão tarifária da RGE Sul, esse quadro apresenta o como que vai dar esse aumento, que eu não consigo ler daqui direito. Tá ruim, né? Aquele 50% que aparece ali, na verdade,
eles representam 3,38% que vai aumentar diretamente na tarifa. Vou na cola aqui, né? E o que o Conselho solicita é que seja aberto a abertura dos investimentos que irão compor a base da remuneração e o resultado da sua fiscalização por parte da ANEEL. Isto é especialmente importante porque, uma vez reconhecidos na base remuneratória, os ativos passam a ser blindados, não cabendo mais discussão a respeito dos investimentos já reconhecidos. Aqui, senão eu perco a cola aqui, ó. Deixa que eu vou falando. Esse slide é o custo ponderado do capital. O custo de capital inclui o montante investido pela concessionária, ainda não depreciado, chamado de base de remuneração. Esta base de remuneração é multiplicada pela taxa de retorno para determinar o total de remuneração do capital investido pela distribuidora. Para o cálculo da taxa de retorno, utiliza-se a metodologia WACC. Na audiência pública 66, tinha como objetivo obter subsídios para a revisão do custo médio ponderado de capital, WACC, do segmento de distribuição. O valor proposto na audiência em questão foi reduzido de 8,09% para 7,71%. Da parte do Conselho de Consumidores, nós solicitamos que o custo médio ponderado, WACC, seja ajustado conforme o resultado da audiência pública 66/2017. E caso esta audiência pública não seja encerrada até a conclusão do processo de avaliação, do processo de revisão da RGE Sul, que a gente sabe que essa avaliação vai ser concluída amanhã, né? Solicitamos que o índice de 7,71 seja aplicado e não de 8,09. Nesse outro quadro, também falando da nota técnica, aquela ali, a nota técnica 03/2018 alterou o percentual de perdas técnicas repassados para a tarifa de 6,488% para 6,73%. E agora, no slide que a Elvira passou, é 6,75%, né, que tu passou agora. O aumento desse percentual foi justificado em função da presença de mercado do nível A1. E aí, conforme na figura ao lado, o mercado do nível A1 já havia sido considerado para efeito de cálculo do percentual total. Por isso, o Conselho solicita um melhor detalhamento do ajuste de mercado realizado ou a manutenção do percentual apresentado previamente em 6,488. Tá. A gente solicita a apresentação estratificada com ajuste do mercado de cada nível de tensão. Não havendo detalhamento desses dados, solicitamos manter o percentual. Tarifa branca. Com relação à tarifa branca, por ser um assunto muito técnico, o Conselho vai fazer suas contribuições por escrito na própria audiência pública. Tá. Revisão tarifária da RGE Sul. Contribuição parcela A. Referente aos itens associados aos componentes financeiros calculados para o processo tarifário em questão, destacamos o expressivo valor do item CVA em processamento, energia, de 18,85%. Em nenhum momento a nota técnica, já citada antes, a 03/2018,
explica a origem do percentual apresentado. Destacamos a necessidade de um maior detalhamento do item mencionado, pois o mesmo possui grande representatividade no efeito médio final do processo tarifário. Além disso, solicitamos a averiguação da possibilidade de pagamento parcelado em 2 processos tarifários, da componente de compensação de variação de valores, de itens da parcela A, CVA, referente à energia. Este parcelamento resultaria em uma diminuição do ajuste médio previsto de 25,34% para 15,81% nesse primeiro momento, e o restante seria colocado no próximo processo tarifário em 2019. Da parte do Conselho de Consumidores era isso. Eu agradeço. Obrigada. Todas as contribuições serão analisadas na agência, mas eu posso adiantar que, em relação ao custo de capital, ao WOC, o assunto vai ser deliberado amanhã pela ANEEL e, certamente, o novo valor, o novo índice vai ser aplicado à distribuidora. Vai ser possível, vai dar tempo de aplicar no cálculo da tarifa das distribuidoras, inclusive da RGE. Tá ok? Feitas as apresentações, passamos agora a ouvir e registrar sugestões e propostas dos participantes. Então, eu já vou chamar aqui o primeiro participante inscrito, que é o senhor Dilson Miguel, da Associação dos Consumidores de Energia Elétrica, o presidente da Associação de Consumidores de Energia Elétrica. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente desta casa e, em nome dela, os demais presentes. Nós estamos hoje aqui discutindo um assunto, entende, bem sério. Entende que vai afetar milhões de consumidores de energia elétrica de todo o Estado. Desde aquele mais humilde e até aquele que tem a indústria. Isto vai causar, queira ou não queira, um impacto muito grande lá na frente. E, infelizmente, o consumidor e o empresário é que vão ter os maiores impactos lá na frente. Por quê? O cara lá de uma indústria, ele não vai pegar esse aumento da tarifa, colega, e botar no bolso dele. Vai ser despesa para a empresa. Ele vai repassar para frente. Então, o consumidor vai pagar 2 vezes esse aumento. Ele vai pagar como consumidor e vai pagar aquele aumento de tarifa lá da indústria, ele vai pagar também. Então, a gente tem, assim, eu atendo aqui o município das micro-regiões, que é o Vale do Rio Pardo, o Vale do Taquari e Alto Porto Caraí. E a gente tem visto, ultimamente, uma porcentagem muito grande de consumidor tendo que deixar cortar a energia elétrica, porque não tem condições de pagar mais. Aquele luz para todos que existia está se tornando luz para poucos. E o medo que a gente tem que é num futuro bem logo ali na frente, isso aí vira um caos. Quanto à qualidade da energia elétrica fornecido, houve ali uma apresentação no painel que eu estava reparando, entende que o número que foi se baseado para botar esse pedido de aumento de tarifa em pauta, foi ouvido 450 consumidores. Correto, né? Se não me falha a memória. Parece que foi o que eu vi ali no painel. Mas será que é só 450 consumidores que tem? Quem entrevistou esses consumidores? Porque se lá no meu município, na região onde é que eu represento os consumidores, eu encho esse plenário aqui, ó. Eu boto mais de 500 pessoas dentro desse plenário aqui, ó, entende? Que tem má qualidade no fornecimento de energia elétrica.
E aí teria uma visão diferente para o pedido desse aumento aí de tarifa no momento deste. Quando se trata ali eu estava reparando ali a questão pedido de indenização de danos elétricos, entende? A distribuidora, segundo a resolução 414, ela tem 10 dias para fazer vistoria quando se trata de aparelhos não perecíveis e 1 dia para aparelhos perecíveis. Imagina o consumidor ter lá um dano elétrico no equipamento dele e ter que esperar 10 dias para a distribuidora dar o parecer dela. A partir daqui agora tu pode consertar teu aparelho. Mas, o consumidor tem esse aparelho porque precisa desse aparelho. Aí ele vai ficar 10 dias esperando a distribuidora ir lá para dar a ordem de eu fazer o orçamento. E aí levar mais aquele tempo que está acontecendo, principalmente na área da RGE Sul. É esse fato, entende? Após feito a vistoria, tem aquele prazo legal da resolução 414, que é de 45 dias, só que esse prazo tem sido arrastado por mais de 120 dias. Na sexta-feira, eu entrei em contato com a GER aqui em Porto Alegre para abrir uma reclamação referente a associados nossos lá que veio procurar nós, entende? Com pedido de indenização dado como deferido no dia 9. E até hoje não pago. E o que acontece? Tem a primeira, segunda e terceira instância, e eu concordo com vocês. Tem que ser, a coisa tem que ser por protocolo. Então, primeiro se abre a reclamação na distribuidora, no comercial, aguarda o processo legal, que até inclusive na RGE tem acontecido tudo dentro dos padrões normal, até esse ponto. Bom, não sendo atendido no prazo legal que a resolução nos estabelece, tem que ser entrado com um protocolo junto à ouvidoria da distribuidora, colega. E é o que não está acontecendo na área da RGE. Eles estão barrando nós de fazer o protocolo da ouvidoria. Nos barra de fazer um protocolo de terceira instância. Porque vocês lá também têm um protocolo que, primeiro se comunica a ouvidoria da distribuidora. Não sendo satisfeito a resposta, entra em contato com vocês. Estou certo? Entende? Tenho que levantar o chapéu e dar os parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês têm feito. Mas não é isso a realidade que está acontecendo. Entende? Quanto às reclamações que tem chegado muito para nós lá, é justamente no segundo item que está em pauta hoje, que é os indicadores. Inclusive, a gente tem lá na associação da gente uma ação no Ministério Público de Santa Cruz do Sul, referente a esse assunto. Referente à má qualidade, ou seja, o descumprimento dos indicadores. Só que talvez seja apresentado para a ANEEL, entende, documentos, que está tudo maravilha. Mas não está. A realidade lá do campo é outra. O papel acerto que ele botar em cima. Então eu peço respeitosamente para a ANEEL que vá lá ver a realidade do consumidor lá. Não precisa assim, pegar milhares e milhares de consumidores. Sorteia 10 consumidores, entende, por cada município na região onde eu represento. Vão lá e entrevista eles, vocês mesmos. Não deixa a distribuidora lá entrevistar. Faça esse trabalho, vocês têm condições de fazer. Que aí vão ver que a realidade é outra. Então eu peço encarecidamente, em nome de milhões de consumidores, que esses 2 itens que estão em pauta, entende, a ANEEL avalie. Mas avalie bem, para dar a posição dela agora no dia 9, se não me faz memória, né? Entende que vai ser decidido? Dia 9. Para dar porque entra em vigor 19, né? Entende? Então que seja avaliado bem, entende? Se preciso, dê mais um tempo para a gente debater esse fato. Marquemos uma outra audiência pública, se for preciso, para debater esse fato. É um fato assim, gente, que não é uma coisa assim, para decidir. Eu recebi o e-mail do convite dessa audiência pública na sexta-feira, 1h30 da tarde. Não deu nem tempo de eu comunicar parte da associação dessa reunião. Mas tudo bem, entende? Se for preciso, a gente vai contribuir até dia 9, pode ter certeza, a gente vai fazer a contribuição da gente até dia 9, entende? E vamos tentar assim, não prejudicar ninguém. Unir as 3 esferas, consumidora, distribuidora e agência reguladora, para nós fazer com que as 3 esferas acabem ganhando. Saia ganhando lá na ponta, mas que nenhuma vá ser prejudicada. Eu deixo muito obrigado a todos, entende? Era o que tinha no momento. Obrigada, senhor Dilson. Chamo agora Reginaldo Soares, supervisor de manutenção da Forjas Taurus.
Boa tarde a todos. Vou dar um relato que nós passamos no ano de 2017 na companhia, uma necessidade de migração do mercado cativo para o mercado livre. Nós tivemos a experiência de aproximação com a RGE local da cidade de São Leopoldo, onde nós fomos atendidos plenamente em todos os atendimentos. Temos todas as questões necessárias de prazo. Foi muito flexível conosco, inclusive em alguns momentos em que internamente na Forjas Taurus nós tivemos que reprogramar a nossa demanda, a nossa serviço de prestação que seria marcado. E foi muito, nós tivemos todo esse atendimento, né, muito claro, sem nenhum tipo de situação em que viesse causar algum tipo algum tipo de transtorno para a companhia. Nós tivemos também no final do ano uma aproximação com a RGE também relacionado à possibilidade de estarmos utilizando crédito de ICMS na nossa tarifa de distribuição de energia, e também reunimos dentro da companhia, chegamos a um denominador comum, e hoje é um item também que para nós nos trouxe um benefício em que nós estamos utilizando o crédito, né, para a companhia. Foi bem favorável isso também. Então nós temos esse relato do ano de 2017, dessa proximidade com a RGE, que também alguns itens também que nos proporcionaram um ganho também econômico dentro da companhia. Ok, obrigada. Chamo agora o senhor Alexandre Madeira, engenheiro mecânico da Corsan. Boa tarde a todos, saúdo a todos por essa oportunidade, né, de estarmos nessa audiência, e que, no caso Corsan, né, especificamente, gostaria de registrar duas situações bem emblemáticas, né, e que, de uma certa forma, acabam o peso maior da nossa, de um foco positivo na relação entre Corsan e RGE Sul, tem sido evidenciado bastante. Tá? Eu atuo na Corsan há quase 14 anos e atuei basicamente na área operacional. Hoje eu respondo pela superintendência da região Sinos, como superintendente adjunto, mas já atuei como chefe da coordenadoria operacional de Esteio Sapucaia e Nova Santa Rita, e depois no Departamento de Operação e Manutenção da Regional Sinos, que abrange 17 cidades. Então, eu vivenciei momentos de interatividade direta com a RGE Sul, na época com a AES Sul, né? E uma continuidade, né, pelo feedback que eu tenho hoje da área operacional com a RGE Sul. Então, aqui eu gostaria de enaltecer, né, os investimentos que foram feitos em Canoas, especificamente, nas duas estações de tratamento de água que operam no nosso sistema, né? Canoas é o nosso maior sistema de abastecimento, de todos os 320 municípios que atuamos, Canoas é o que está em primeiro lugar, e a RGE Sul, ela investiu muito nesses últimos anos na substituição de postes, né? E alguns metros de rede de distribuição, que acabou nos dando uma possibilidade de redundância, contingenciamento, no caso de falha de alimentação por um dos alimentadores, ter a possibilidade de contar com um sistema de alimentação secundário, o que para nós acaba sendo muito positivo em função da dependência que temos do insumo, né, energia elétrica para as nossas estações de bombeamento e tratamento de água, né. Então eu quero enaltecer aqui um reconhecimento público do esforço que a RGE Sul fez em nos dar em prover, né, as nossas duas estações de tratamento de água com uma segurança, uma confiabilidade muito maior do que tínhamos ali em meados de 2012. Eu falo por mim,
porque eu presenciei direto como chefe do Departamento de Operação e Manutenção. Entre 2012 e 2014, a incidência de faltas de energia em função de problemas operacionais era muito acentuada. Isso diminuiu bastante. Então, esse ponto positivo. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui nesse espaço, né, seria algo que também evoluiu, que é a interatividade, a comunicação entre Corsã, a área operacional da Corsã e RGE Sul. Evoluiu bastante nesses últimos anos, mas ainda carece de uma aproximação maior, né? Ou seja, trazendo um feedback da nossa área operacional, do Centro de Controle Operacional de Canoas, que hoje é um dos mais avançados dentro da Companhia Rio Grandense de Saneamento. Nós temos algumas situações que, por vezes, ainda há uma lacuna, né, no tempo de atendimento entre Corsã e entre RGE Sul para Corsã. Ou seja, não se limita simplesmente no fato de atuar na correção do problema, mas às vezes uma previsão, né? Porque, como vocês sabem, ou se não sabem, a energia elétrica, o consumidor já sente o efeito do reparo no momento que foi concluído, ao contrário da hidráulica. A hidráulica, ela se comporta de uma maneira bem diferente. Então, em muitas situações, para termos o abastecimento de água regularizado, isso transcorre 2, 3, 4, até 5 horas depois da retomada da energia. Então, às vezes, uma previsão, um esclarecimento um pouco maior, né? Como eu já disse, já melhorou bastante, mas ainda requer um estreitamento maior ainda, tá? Basicamente, a minha contribuição seria essa. Obrigado. Obrigada. Chamo agora o senhor Luciano Diniz Gomes, da Siemens. Eu sou responsável pela planta da Siemens aqui em Canoas, da empresa Iriel, é uma empresa do grupo Siemens. Nós tivemos 2 eventos, 2 pontos principais no nosso relacionamento com a RGE. O primeiro foi a migração para o mercado livre de energia, onde nós precisávamos apresentar um projeto dessa modificação de tudo que foi necessário ser feito. O apoio foi o suficiente e bem eficaz para que tudo ocorresse da melhor forma possível, sem estresse, sem prorrogação de prazos, nada. Então conseguimos atender isso da melhor maneira possível. O segundo ponto foi agora no final do ano, nós tínhamos um compromisso com o Corpo de Bombeiros para fechar o PPCI. Nós temos o alvará até 2019, mas tinha um compromisso de uma pequena modificação, que para nós não era pequena, era grande, tinha que colocar mais um transformador para fazer uma ligação em paralelo. E o projeto um pouquinho mais complicado, envolvendo também equipamentos da Siemens e tudo. E os prazos eram bem estreitos, porque eram bem nas coletivas para ser feito. O apoio também da RGE, o relacionamento foi bem tranquilo. Nós conseguimos fazer toda a parte de aprovação, bem como a aquisição de todos os equipamentos, para que nós pudéssemos fazer a transição também e poder agora no começo do ano já chamar o Corpo de Bombeiros com um prazo bem dilatado aí para que eles possam estar indo lá e fazendo a verificação do alvará. Então, são pontos positivos que a gente tem para colocar dessa parte do relacionamento que tem entre as empresas. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada. Chamo agora o último palestrante inscrito, que é o senhor Felipe Teixeira Neto, do Ministério Público. Promotor de Justiça. Boa tarde a todos. É com uma satisfação muito grande que eu hoje compareço aqui representando o Ministério Público para participar dessa audiência pública. Queria fazer apenas um registro inicial que a mim me pareceu um tanto quanto falha a apresentação quanto ao reajuste tarifário que efetivamente vai ser feito. Eu, ouvindo a apresentação de você, eu tive uma certa dúvida de compreender a dimensão real do reajuste que vai ser feito. Tive que me socorrer e
solicitar ajuda se realmente seria de 25%, né? Não é linear, enfim. Então, a mim me parece que se o objetivo da discussão é este, e não a qualidade do atendimento, me parece que deveria ter sido priorizado maiores esclarecimentos a respeito disso, para que isso tenha um fim efetivo e não seja apenas pro forma. Segundo, especificamente quanto ao mérito, enfim, que está sendo tratado, eu fico bastante feliz de ouvir os relatos aqui presentes. Se fosse por merecimento, o reajuste deveria ser de 35%, não de 25%, porque os consumidores estão tão satisfeitos, né? Então, tantos relatos positivos. O problema é que me parece que a gente deve se ater a dados objetivos e não a impressões individuais. Nós temos os índices de DEC e FEC, que vocês próprios já trouxeram, e eu tive a oportunidade de participar de discussões na GERGS com colegas dos senhores da ANEEL, e nós temos um descumprimento das metas estabelecidas pela ANEEL por quase 10 anos por parte da concessionária, especialmente em matéria de DEC. Nós temos há quase 10 anos, se nós fizéssemos uma analogia grosseira da concessão com um contrato, nós teríamos 10 anos quase de descumprimento contratual por parte da prestadora, ou seja, por quase 10 anos não atinge as metas de religação, de retomar o serviço após a interrupção, que não é o caso do FEC, que esse tem sido observado, né? O problema nosso aqui não é a interrupção, é o tempo que a concessionária demora para dar uma resposta para o usuário, que é insatisfatório, sistematicamente insatisfatório ao longo dos anos, ou seja, a concessionária nunca atendeu os índices. Então, a mim me parece que, considerando que o índice de reajuste que está sendo proposto é altíssimo em comparação, por exemplo, eu sei que esse não é um padrão de referência para o reajuste do contrato, mas, por exemplo, para os índices inflacionários do período que vocês próprios usam ali, né, os índices que se verificaram no período, é um índice muito grande. Aqui a ANEEL tem o dever de atuar também enquanto Estado na regulação e de verificar o impacto que esses reajustes têm nos próprios índices inflacionários, se a premissa não é verdadeira num sentido, é verdadeira no sentido oposto, porque esse índice de reajuste tem um altíssimo potencial de impactar nos índices inflacionários do país. Eu gostaria que fosse ponderado nesses índices, ou seja, que se fosse verificado todos esses índices que autorizam o reajuste, mas que também fosse ponderado o descumprimento contratual da empresa, o descumprimento regulatório no que diz respeito à não observância dos índices de qualidade que são estabelecidos pela ANEEL. Porque a impressão que fica é que, mesmo com quase 10 anos de descumprimento das metas traçadas pelo próprio regulador, pouco isso impacta na relação do regulador com a concessionária. A gente sabe que isso deve haver agora, no fechamento dos 10 anos, há uma possibilidade de se rever isso, né? Se isso não é observado, pode haver até uma revisão da concessão, enfim, mas eu acho que isso deveria ser impactado diretamente na tarifa, porque qualquer serviço, e se o objetivo da revisão tarifária é a manutenção, não só do equilíbrio econômico-financeiro, mas também da ponderação e como consta do modo mais leigo na chamada da ANEEL, né, que seja uma tarifa justa e ao mesmo tempo proporcional, ninguém quer energia elétrica de graça, mas que seja proporcional ao serviço, à qualidade do serviço que é prestado. Então, a mim me parece que essa não observância da concessionária por todos esses anos deveria ser também ponderada nos índices de reajuste tarifário. Queria só deixar uma nota aqui a respeito da questão do relacionamento, que foi frisado por várias pessoas aqui presentes, para não parecer também que a gente sabe que a empresa teve uma sucessão recentemente, enfim, isso tudo deve ser também considerado, mas na questão do relacionamento, eu gostaria de dizer que eu também, de certo modo, endosso as referências que foram feitas com a expressiva melhora no relacionamento com a concessionária. Hoje nós temos verificado, e eu, muito embora não seja consumidor direto, o Ministério Público mas enfim, né, sou muitas vezes a porta onde as pessoas batem, né, porque o que acontece, como os demais atendimentos são atendimentos por não presenciais, acaba que o Ministério Público se torna uma fonte, um local onde as pessoas reclamam e batem para trazer as suas demandas. E nós sentimos também que nos últimos anos, especialmente na atual gestão da concessionária, houve uma melhora muito expressiva, e deve ser dito, no que diz respeito ao relacionamento. Nós temos hoje um contato muito... Sempre foi... Não posso dizer que com o Ministério Público fosse um mau contato,
mas hoje em dia nós temos verificado um empenho muito grande da concessionária no sentido de atender as demandas, de resolver os problemas dentro das suas possibilidades. Eles trabalham também com indicadores e com, enfim, equipamentos e equipes técnicas que nem sempre podem dar o atendimento conforme se espera, mas eu gostaria também de deixar registrado na linha do que foi dito que no aspecto relacionamento, nós sentimos realmente, aqui falo enquanto Ministério Público, uma melhora nos canais e no relacionamento. Apenas eu gostaria, no que diz respeito, como esse não é o objetivo propriamente, né, da audiência, sim a questão tarifária, que fosse considerado pela agência o descumprimento sistemático da concessionária no que diz respeito aos indicadores, especialmente de IDEC, que é um indicador de grande impacto na comunidade, especialmente no que diz respeito, e pegando a linha do que a Corsã disse, essa demora no restabelecimento ela é muito grave, porque ela impacta direta e indiretamente o consumidor. Impacta diretamente quando ele não é atendido na sua demanda, mas também indiretamente quando não permite o restabelecimento de um serviço de energia, de água, de abastecimento, enfim, outros serviços que também dependem diretamente do que é prestado pela concessionária. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Felipe. Eu tenho mais uma contribuição aqui, mas eu gostaria só de esclarecer alguns pontos. Em relação ao impacto tarifário, a discussão ela gira em torno do impacto e dos índices de qualidade. Então, pode ter ficado baixa ali a importância dada para o impacto, mas realmente o índice é aquele. Queria que você colocasse de novo, por favor, a apresentação sobre os resultados. Deixa. O efeito médio é 25,4% e por grupo ele foi um impacto diferenciado. Então, esse é o impacto tarifário realmente. E em relação à qualidade de energia, a forma de monitorar a qualidade, ela realmente, como o senhor falou, a gente pode dizer que nunca foi cumprida ali a meta, e a gente, nesse processo, a gente já está estabelecendo metas novas, mais ousadas, e distanciando ainda mais do que eles vêm cumprido. Mas realmente isso aí é a cobrança que a ANEEL faz em relação à qualidade, e esses resultados acima da meta, eles têm rebatimento sim. No passado havia fiscalização e penalidade aplicada à distribuidora em relação a ter extrapolado esses limites, e hoje existe o DIC e o FIC, quer dizer, a distribuidora tem que compensar o consumidor individualmente, e existem outras consequências para extrapolar. A gente pode esclarecer melhor, depois a gente pode fazer algum contato, trazer o especialista mesmo, e lá abrir o contato com o especialista. Mas realmente a gente está atento, e realmente a distribuidora ela não tem um histórico favorável de qualidade, não, e a ANEEL está buscando ainda reduzir a meta. Agora eles precisam... São alarmantes os índices de descumprimento. Isso. Se mantém, o que você pretende fazer em relação a isso? Seria caso de revisão da concessão. Isso. Uma das consequências é essa, rever o contrato, o pacto de concessão. Não operativa no sentido de resolver o problema. Não é humano, são 4, 5. E uma trajetória ascendente, teve uma queda agora, mas realmente, e esse assunto ele também é tratado no processo de revisão tarifária com o estabelecimento das metas. Agora, o monitoramento, a fiscalização, ela precisa acontecer sim, e aí a gente precisa trazer um especialista aqui, mas assim, deveria ter vindo alguém da SRD, da área de distribuição, para mostrar as reais consequências. Mas eu me comprometo a levar isso tudo lá para a ANEEL, e nesse processo de revisão, registrar na documentação alguma resposta a respeito disso. Sim, pode ficar à vontade. Claro. É um ator que tem potencial para questionar judicialmente esse índice. E isso é o que ninguém quer, porque é insegurança para o regulador, é insegurança para a concessionária. Então, quanto mais convicto e mais consciente esclarecido estiver, melhor para sim, Se eu tiver discutido
socialmente não é bom para ninguém, como é o que está fazendo com a CE, as outras concessionárias nossas. Isso. Então, por isso que a mim não me satisfaz esses esclarecimentos. Me parece que há uma omissão por parte da ANEEL, é meu sentimento, já disse isso em outras oportunidades, e o reajuste é muito impactante para que se aceite, assim, sem estacionamento. Porque o reajuste ele é composto por outros, né, outros parâmetros que levaram àquele valor. Mas eu me comprometo que na documentação, na nota técnica final, no voto, isso fique bem claro, exatamente as reais consequências para que continue, porque não continue esse comportamento, esses resultados da qualidade. Tá ok? Então eu vou chamar agora o senhor José Carlos Tadiello, diretor-presidente da RGE Sul. Queria saudar a doutora Elvira Farias, presidente desta audiência, Josiane Aguiar, a secretária, e fazer aqui o nosso agradecimento especial a todos os senhores que vieram exercer esse papel, né, da cidadania, de discutir um ponto que é a questão da energia elétrica, que, no nosso ponto de vista, é o setor mais aberto, mais transparente que tem por parte da ANEEL, em que estão lá no site da ANEEL todas as informações de todas as companhias, da onde que saem os indicadores com audiências públicas para aprimorar a metodologia. Eu queria dizer que nós assumimos essa companhia há pouco mais de um ano e fizemos essa aquisição através do grupo do CPFL Energia, que é o maior grupo privado brasileiro, e eu fico ouvindo aqui, dando razão àqueles que contribuíram para que nós continuemos trabalhando para melhorar os serviços. A aquisição da RGE Sul, antiga AES Sul, antes da aquisição, nós estudamos e entendemos a companhia, porque temos a RGE Sul, a RGE aqui na região norte e nordeste do estado, que atende 255 municípios, e sabíamos que, em adquirindo a AES Sul, primeira coisa que precisávamos fazer é um plano de investimentos de uma magnitude enorme, e acertamos com nossos acionistas e anunciamos isso no primeiro dia, investimento em 3 anos de R$1 bilhão, e eu queria dizer aos senhores que no primeiro ano nós chegamos na casa de 400 milhões, e eu ouvi aqui, com razão, o senhor presidente da Associação dos Consumidores, temos muito ainda o que fazer, e não é num ano que a gente consegue melhorar as condições desta companhia. Colocamos como meta de trabalho substituir 40 mil postes por ano de madeira por poste de concreto, e eu queria dizer aos senhores que o ano passado substituímos 44 mil, 10 a mais, que é a capacidade logística de trocar poste nessa companhia. 40 mil postes por ano é uma capacidade enorme, e nós precisamos seguir e vamos seguir trocando. Já sabemos que não é 40, agora dá para ser 44 mil. Eu tenho viajado muito e ido nos bairros, e eu tenho certeza que dificilmente tem alguma cidade que nós não fizemos obras em 2017. Fizemos 2 subestações que deu tempo, Formigueiro, Arroio do Meio, são as 2 que nós energizamos, contratamos ano passado e conseguimos fazer para a melhoria daquelas regiões, além de um conjunto de linhas de transmissão de Candelária
com 38 milhões que investimos no ano passado. Eu estou falando que a nossa aquisição teve esse objetivo de melhorar o fornecimento. O que eu peço aos senhores é um pouco de tempo, porque não é possível, se fosse possível virar a chave e melhorar as condições todas, em todos os municípios, podem ter certeza que os maiores interessados somos nós. Nós assumimos a empresa com um orçamento de 42 milhões para pagar de penalidade aos consumidores. Do que foi colocado aqui de DIC, de DEC, de MIC. O ano passado nós conseguimos encerrar com 21 milhões pago aos consumidores. Então, quando o doutor Felipe fala aqui do DEC, doutor Felipe, se tem alguém que quer estar dentro de um DEC regulatório, somos nós, o senhor pode ter certeza. Não sei se o senhor observou, mas nós conseguimos, no ano passado, reduzir 3 horas, num ano. E foi dentro desse trabalho de submissão de posse e melhoria da rede que nós conseguimos, em um ano, reduzir 3 horas. Coisas que nem a nossa rede acreditava que nós íamos conseguir reduzir num ano 3 horas de DEC. E foi apresentado aqui, 3 horas em um ano. Eu queria dizer que vamos seguir trabalhando para melhorar. E o senhor, o pessoal que está aí, os gestores nossos, com certeza vão lhe procurar, vão lhe visitar lá a sua região, porque nós não gostamos de atender mais os clientes. E quanto à questão da indenização, eu queria dizer para o senhor que, em termos de regulação, nós cumprimos a regulação. Se tem algum ponto que não esteja, e eu não vou fazer debate aqui com o senhor, que eu respeito suas considerações, alguma coisa deve estar acontecendo e o João Pedro depois vai lhe procurar, que é o gerente comercial, porque o respeito ao consumidor é o primeiro passo que nós temos que ter, e é isto que nós trabalhamos com toda a nossa equipe, como foi colocado aqui o atendimento. Criamos áreas para o atendimento de grandes clientes, criamos áreas para o atendimento de Ministério Público, prefeitos, vereadores, para que não tenham que ligar para 0800 e sim ter o celular de um colega nosso que regionalmente atende. Então eu queria dizer que temos muito a fazer. Assumimos a empresa com 2.000 obras de atraso de atendimento ao cliente para ligação. 2.000 obras. Um ano, fechamos dezembro, já apresentamos para a ANEEL, não tem nenhuma obra pendente de solicitação de cliente para que possa fazer sua ligação. Conseguimos zerar em dezembro, está aqui o Nilton, gestor, né, com toda a sua equipe, para que em janeiro a gente já esteja com as obras em dia. É assim que nós precisamos e temos que trabalhar. Quanto ao que nós estamos fora do regulatório, Elvira, foi colocado aqui, muito bem colocado pelo doutor Felipe, a ANEEL, tendo em vista isso, doutor Felipe, ela nos convocou e nós estamos num plano de resultado de melhoria, 2 anos. E tivemos quinta-feira agora com o diretor Piptoni, prestando contas do primeiro quadrimestre, em que foi apresentado pelas superintendências da ANEEL. Nós temos um plano que a ANEEL, está aqui o André também Bianchi, que acompanha, junto com a ANEEL, da GEGS, um plano de resultado em 2 anos para a melhoria dessa concessão. E é isto que nós temos que prestar contas de 4 em 4 meses, esse plano que nós apresentamos para a ANEEL e que de 4 em 4 meses o diretor da ANEEL, que é o diretor Piptoni, e suas superintendências da ANEEL, nós temos que prestar conta do que fizemos no quadrimestre. Estamos no primeiro quadrimestre, mas a alegria de reduzir 3 horas num ano de DEC, eu queria dizer para os senhores que em logística e infraestrutura não dá para fazer num ano tudo o que tem que se fazer. Nós vamos ter que fazer bem feito, para que a gente não volte mais, para que possa avançar nas outras áreas. E estamos daqui a Uruguaiana. Podem viajar e olhem os postes.
Todos os postes de concreto que vocês enxergarem, ou de fibra, que são os verdes, lembrem que nós trocamos em 2017 44 mil postes. É poste que, se não fosse um temporal de outubro, que afetou demais os nossos indicadores, nós teríamos, com certeza, nós teríamos um resultado melhor do que esse, que nós, com respeito de quem ainda não está bem atendido, sabemos que devemos, mas que a gente vai buscar essa melhoria com o tempo. Muito obrigado. Obrigada. Eu também, por favor, gostaria de passar a palavra para a Josiane, que ela também quer fazer esclarecimento a respeito dos dados de reclamação. Só para esclarecer alguns pontos que foram colocados pelo senhor Gilson, especificamente, com relação ao tempo para ressarcimento por danos elétricos, aqueles dias ali apresentados, de 45 dias, é o prazo máximo. A distribuidora, tendo condições, ela pode fazer isso num prazo muito menor. Então, apesar de estar especificado 10 dias para vistoria, se ela conseguir fazer em um dia, com certeza não vai chegar aos 45 dias. Ok? Esse é só o primeiro esclarecimento que eu gostaria de colocar. Com relação ao IASC, aquela pesquisa ao qual o senhor se referiu, ela não foi uma pesquisa para saber sobre a tarifa, se haveria ou não um reajuste. Todos os anos, a ANEEL faz uma licitação e contrata um instituto de pesquisa que aplica questionários nas áreas de concessão para consumidores residenciais, área urbana. A ANEEL tem recebido com frequência pedidos para observar também a área rural. Isso já está sendo pensado dentro da agência, mas existe uma metodologia quanto ao número de questionários possíveis para aplicação. São quase 80 milhões, são cerca de 80 milhões de unidades consumidoras em todo o país. É impossível, infelizmente, ouvir todo mundo. Então, a metodologia, ela tira uma amostra em cada área, e aqui para a RGE Sul foram 450 consumidores em 13 municípios diferentes. Sempre tem espaço para melhorar. Isso é observado correntemente pela ANEEL, mas, por enquanto, esta metodologia aplicada. Com relação à percepção do consumidor na tarifa, isso também é observado, porque essa nota do IASC, no momento do reajuste, ela é considerada dentro do fator X. Então, sim, a percepção da qualidade do consumidor, em alguma medida, durante o reajuste, ela é observada e ela tem um peso na composição da tarifa. Obrigada, Josiane. Há mais alguma participação? Alguma pessoa presente gostaria de se manifestar? Pode vir. Depois eu preciso formalizar, pegar os dados. Por favor, informar o nome. Está ligado? Meu nome é Helena, eu moro em Canoas e sou consumidora. Eu recebi um e-mail chamando, me comunicando, por isso que eu estou aqui. E dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, algumas dúvidas, e gostaria que aproveitasse esse momento. Tá? Esses 23%, 28% que vai ser, eu até gostaria que botassem aquele bolo, aquela... O senhor pode ligar, colocar a apresentação? Aquele... dos resultados. Isso, as pizzas, o que corresponde a cada parcela, como é composta. Isso. Não, pode passar. Não. Acho que é lá no final. Acho que um pouco antes. Essa aí? Isso, tá. Eu, como consumidora leiga, eu gostaria de entender, tá? O que fica nisso tudo para a RGS Sul? O que isso aí é tudo que... Pode responder. Como é seu nome? Dona Helena, aquela pizza aí demonstra uma conta de R$100, foi colocado pela ANEEL aqui, né? E quando recebe uma conta de R$100, a distribuidora RGE Sul,
ela tem que pegar 29,39 desses R$100, independente de pagarem a conta ou não, né? E repassar para o governo, que é tributo, CMS, PIS, COFINS, tá? Energia, R$ 27,97. São os geradores que vendem energia que a distribuidora compra e que tem que pagar e ela repassa para os geradores. É o produto, é os geradores. A transmissão são as linhas de transmissão, né? Não é a parte do poste, é aquelas linhas grandes que trazem das usinas até a subestação, tá? E mais a subestação. É a transmissão, vai R$ 8,98. E os encargos setoriais, aí é tantos encargos que tem, né? Que é uma relação enorme que a distribuidora, que a senhora como custodora e eu também, pagamos da conta que são repassados. CDE, Proinfa, toda uma taxa de fiscalização, uma série de encargos, são 16. São encargos legais. Todos eles por lei, legais. Desculpa, eu não, de maneira alguma eu ia dizer, não, são legais por lei, todos eles com comando, né? A ANEEL só aceita. Pode isso. E os 17,56 de uma conta de 100, independente de ser paga ou não, é da distribuidora. Aqui vem, então, a manutenção, o investimento lá no seu bairro, os postos, tudo que eu falei aí está naqueles R$17, pagamento da mão de obra própria, nossos terceiros, todos os custos e a remuneração do acionista também. Está naquele 17 lá. Os outros todos são repassados, independente de pagarem ou não. No dia certo, no dia 10 e dia 27, sem falta. Então, quando a gente vai pagar os 23 como consumidora, esses 23 vão para vocês, incluindo também os tributos. Todo mundo vai ganhar. Só eu vou pagar mais 23% e todo o resto vai ganhar. Os tributos, inclusive. Sim. Tá. O aumento, essa conta não seria mais 100, seria 100 aplicado dos 23% em cima. Tá. Então, vai engordar cada pedaço daqui. Eu estava falando ali que, assim, que eu não entendo essa conta. Eu, como consumidora, eu tenho muita dificuldade em destrinchar isso aqui e ver de onde que saem os valores. Se eu quiser, no final do mês, olhar e dizer, não, eu vou ver realmente onde é que... quais os cálculos, eu quero entender isso aqui, eu tenho direito. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho que fazer um curso, eu acho, eu tenho que ir para uma faculdade entender tributos e contabilidade. Então, eu quero saber, eu tenho esse direito, nós todos temos esse direito, eu queria saber quem é que providencia isso, porque a gente podia fazer assim um post de alguém que entenda disso aqui, e a gente pode publicar isso na internet, está aí para isso. Eu quero saber exatamente se é 30% de ICMS que eu pago, se isso não está embutido. Eu quero realmente, já que eu tenho que pagar, eu quero saber exatamente, eu tenho todo esse direito de saber, e toda a população tem direito de saber. Então, eu gostaria que alguém, se fosse a ANEEL, que vocês me indicassem alguém, porque as perguntas têm que ser minhas, que eu vejo às vezes que os nossos representantes não nos atendem. Desculpa, ANEEL, tá? Mas, assim, feito legalmente, por pessoas que realmente têm a curiosidade. Sim. Eu acho que as perguntas são mais pertinentes e a gente consegue mais respostas, né? Que alguém fizesse essa explanação, tá? Okay. Exatamente como... Por que se chegou a esses cálculos aqui, tá? Que nós não entendemos. Eu entendo que a distribuidora tem esse papel, mas a ANEEL também tem um papel educativo de orientar, eu não quero mais figurinhas, assim, sabe? Eu não quero mais desenhinhos. Não, eu acho que a gente já evoluiu e a gente está, pelo menos, uma exigência. Talvez o brasileiro esteja se acordando um pouco e a gente, acho que, evoluiu um pouquinho e a gente merece. Não ser... mostrar em figurinhas. Eu me chateio muito com isso. Eu não sou mais criança, eu quero uma coisa à altura, tá? Do que a gente paga. E eu gostaria de saber do senhor, assim, ó, se as empresas de telefonia, se elas pagam também sobre os postes e as redes que eles usam.
Agora vai ter que ficar respondendo aqui, né? Não tem problema nenhum. Né? É a oportunidade que eu tenho até, né? Bom, a questão da conta, o que uma distribuidora não é a RGE Sul, qualquer distribuidora ela tem que cumprir o que a agência reguladora faz. Ela procura fazer uma abertura das contas, né? De repente, depois a gente tenta, né, João? Depois tu vê e... A nova conta, mas eu acho que ela, sem mais dúvida, essa aqui, vou mostrar essa aqui. Realmente ela tem os tributos embutidos, ela foi abrindo, né, em transmissão, geração e distribuição, e os tributos, ao longo do tempo, agora nos últimos anos, eu vejo que a ANEEL vem determinando a abertura das contas, mas eu concordo, eu acho que tem que ver a dificuldade para poder esclarecer se é possível, né? Respondendo, então, o maior problema que a gente tem em nossas redes hoje, pode ver que esses cabos, né, é uma dificuldade enorme, e elas pagam, tem contratos, mas pagam para usar, vou responder, elas pagam um valor de contrato que tem um convênio entre a Anatel e a ANEEL, né, então tem conjunta, uma resolução conjunta. Esse valor que é pago, é controlado, chama-se outras receitas. E essas outras receitas, quando a ANEEL calcula, quando ela calcula o reajuste tarifário, ela tem esses contratos, ela tem o controle desses contratos e os valores desses contratos. E esses contratos, qualquer receita que tenha na distribuidora, que não seja o que está na metodologia da energia, chama-se outras receitas. E outras receitas, a ANEEL captura e dá um sinal negativo no reajuste, que se chama modicidade tarifária. Ela passa, então, para o consumidor o valor, retira o custo, né, e coloca o valor que fica negativo. É 60% que é o do total, né? Então, 60% de todas essas receitas, ela vê quanto precisa para o reajuste e vê e reduz o valor dessas outras receitas que é do consumidor. Todo mundo paga para vocês? Ou vem só para nós, consumidores, essa conta dos postes e de toda a rede, que é uma rede super lotada, tem fiação assim que até vou começar a postar para vocês, se vocês não conhecem, muito fio nas redes, nos postes, e não é a rede só da luz, né? É fiação de todo esse pessoal, e que se de repente a gente não está pagando isso, e eles estão usufruindo de uma coisa que vai... E quanto por cento eles pagam, o que eles pagam? Tem uma resolução conjunta da ANEEL e da Anatel que define os preços, mas os preços são livremente negociados, ela só é utilizada quando a distribuidora e a empresa de telecomunicação não chegam num acordo com relação ao preço. Agora, com relação à pergunta da senhora, o que ele nos paga, então, se ele paga R$100 para a gente, R$60 é abatido na conta de energia, então volta para o consumidor. Então, como o poste está lá, parte do pressuposto que o poste já está lá, já está prestando serviço de energia, então aquela receita que a distribuidora recebe não precisa ficar com ela inteira. Então, 60% dessa receita abate na conta de energia. Os outros, da parcela de distribuição, exatamente, da parte ali da parcela B, né, que ela colocou ali da parcela de distribuição, que é os R$17 ali. Então, ali aquela conta já considera uma redução pelo pagamento dessas operadoras de telecomunicação. Os outros 40%, teoricamente, ficariam com a distribuidora. Só que como é feito sobre o faturamento total, na verdade nada fica com a distribuidora, porque só de imposto praticamente come todos os 40%, porque a ANEEL não retira o custo, o imposto e faz os 60%. Ela pega de todo o faturamento que eu faço para aquela operadora e retira 60%. Então, na prática, nessa receita toda aí, tudo que seria uma eventual receita vai aqui para a modicidade tarifária e diminui a conta de energia de vocês. Então, ela faz esse controle, a gente tem que mandar os contratos para a ANEEL, ela tem tem que homologar, tem todo esse rito, a ANEEL controla bastante isso. E agora a grande discussão é isso que o Tadielo colocou, como que está a organização urbana disso, né? Sim? Para que se justifique um potencialmente,
Exatamente. Isso é difícil de verificar. Isso que eu acho que aí é que eu acho que pega a informação de vocês. Porque eu não entendi. Ela falou que não entendeu. Eu também não. Acho que é pouco claro. Porque você precisa gravar, né? Sim, isso aí se refletiu no aumento da energia, o custo. Isso. Olha só, aumentou 5% da distribuição, 2%. Isso. Mas é percentual, não é para somar. Você não fica grosseiro. Não, é porque eles são compostos. Você não sei qual é que vocês. É. Quanto cada um representa dentro dos 25%. Mas quanto que aumentou, cada um para eu poder fiscalizar se efetivamente aumentou, não está. Na nota técnica dá mais detalhado, porque. Mas a audiência pública precisa debater o aumento. Isso. Se não tem a informação, não tem como debater. A gente pode. A informação não existe. A gente trouxe de uma forma que suprimiu essa informação. E como a senhora falou. Só disso não importa, mas para eu poder saber se efetivamente houve um aumento de 25% linear, que seja, tem que saber. Mas escuta que aumentou tanto. O que provocou foram esses pontos? Um período de inflação baixa, e aí que a inflação entra, né? Poderia entrar, nas variações de transporte, sei lá, tudo que soma no cálculo. Isso me parece que tem algo. Tá. E se de repente, assim, ó, já que são 20, 23, 28, e que a despesa é de vocês, é da produção, será que não dá para negociar de a gente não ter que pagar imposto sobre isso e vocês terem o dinheiro para trabalhar melhor e prestar melhor serviço? É que, assim, ó, eu estou falando como consumidora, vocês precisam de 23, mas tudo bem. A gente pode falar, a gente não pode fazer isenção tributária aqui, a gente tem que discutir o que existe, né? A questão de isenções. A gente precisa falar no microfone, porque tudo é gravado e registrado. Então, eu só queria pedir para a gente passar. Não, mas está muito rico. Eu concordo com a sua posição. Realmente vou dar esse feedback para a gente ajustar a apresentação para que seja mais aberto, que os números sejam mostrados realmente quanto aumentou. Sim. Em relação ao que a senhora falou, o que é o encargo? Você não quer desenho, você quer saber onde está sendo aplicado aquele dinheiro, aquela parcela, né? Sim. Também eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer em conjunto com as distribuidoras e, inclusive, para um alerta para alguma revisão legal, é como ele falou. Tem coisas que a gente está preso aqui no que foi estabelecido por lei, né? Mas a gente pode também dar um feedback. Sim, mas eu acho que é o momento de a gente discutir a lei também. Porque se é 23%, ele vai ter que... é como eu disse, 23% é para nós. Sim. Entende? Depois vocês vão distribuir para todos os impostos, tudo. Mas não, o problema não é os impostos. Entende? Os impostos que vão ser tirados, e estão sendo tirados de tudo que nós consumimos, né? Mas, assim, nesse caso, se o problema é o custo da produção, então que baixe mais esse percentual e se negocie para que o imposto não aumente proporcional. Porque senão nós já estamos cansados de só vai descendo e o consumidor que se vire para pagar luz, telefone, escola, tudo que se consome acaba, entende? As entidades não querem nem saber, elas jogam lá para baixo. Vocês que se virem para pagar. Então, essa é a minha questão. Dá para baixar esses 23, 28%, que também 28% é da indústria, que vai refletir em nós de outra maneira. Então, esse percentual está muito alto e tem que se rever isso. Então, que se negocie, não cobre que o bolo aumente para eles, mas que os tributos não sejam proporcional ao... Não é uma discussão de curto prazo, de aplicação agora, né? Sim. Mas é muito importante essa contribuição. Mas a gente pode agitar isso aí. Não dá para ficar esperando. Tem que levantar, tem que começar. Eu acho que a ANEEL tem que fazer o papel dela, né, nessa negociação aí. Tá, ok. Então, eu acho que é isso aí que eu tenho por enquanto. Mais uma pessoa. Por favor, só se identificar aqui. Boa tarde a todos. Consumidor também? Representando alguma empresa ou consumidor? Eu sou representante dos empregados. Tá.
Então, assim, eu gostaria de colocar para vocês, a gente ouviu tudo que foi falado, né? Todas as manifestações importantes, numa condição que a gente coloca como representante dos empregados, que hoje temos uma posição no Conselho da empresa, RGE, não da RGE Sul, mas também como dirigente sindical, né? Onde no último acordo coletivo nós negociamos então uma cláusula onde está inserido o regulatório do DEC, FEC, né? E esses outros indicadores. De parte dos empregados, tudo se faz, né? E tudo se coloca para que possa o cliente, o consumidor, aí ser atendido. Muitas vezes até se chega para fazer os consertos sem as condições de segurança onde se tem que executar o trabalho. E há casos, inclusive, aí, né, que as equipes, os nossos colegas, aí são impedidos de realizar as atividades, e isso também reflete depois no resultado, né? Então, o esforço que é feito, conjunto, ele também tem que ser avaliado pelos próprios consumidores, né? Muitas vezes as condições de estrada, de deslocamentos que têm que ser feitos à noite, com chuva, né? Com um risco iminente aí, e nós não avaliamos isso, né? Eu penso que a ANEEL está olhando essa questão também muito técnica e não está colocando a questão também das condições de se executar o trabalho, né? A pizza ali que é colocada, realmente, a parte menor que tem é a parte onde nós mais deveríamos ter as condições, né? Para ter as condições de ter o trabalhador bem remunerado, para poder atender, ter as condições de trabalho com as condições necessárias para que fosse feita essa atividade. E eu estou vendo assim que a pizza ali, né, que vocês apresentam, ela é muito pouco para nós atender tudo isso que está sendo colocado. Por maior esforço que se faça na gestão, por maior esforço que se faça, né, pelo quadro de empregados, é difícil de você reverter esse quadro aí, né? Que nem o presidente falou, que reduziu em 3 horas do ano, isso é sacrifício. É sacrifício das pessoas, é tempo que você fica longe da família, né? E que você não dispõe das condições. Então, isso eu acho que é importante você registrar, porque essa pizza aí tem que ser revista também, né? Nesse aspecto, para dar uma condição melhor para quem tem que executar o trabalho e ter as melhores condições para isso. O objetivo dessa pizza é justamente evidenciar que existem parcelas ali que estão engordadas. A gente não viu a questão, né? A gente não viu. Eu acho que com razão o representante do Ministério Público falou que você tem que estratificar melhor isso aí, porque onde é que está a parcela onde constam os salários, os encargos e tudo, né, para a gente poder saber o que está onerando, né? O que está onerando. Exatamente, entendi. O que cresceu foi aquele isso, outro gráfico, mas isso aí. Em números, se você for observar, não é nós que estamos dando esse impacto, né? Não é o trabalhador que está dando impacto e não é a gestão que está dando impacto. Deve ser alguma outra coisa que nós desconhecemos. Parcelas, exatamente. Que não estão no serviço. Que não estão no serviço. Isso. Tá ok? Tá, obrigado. Obrigada. Bom, mais alguém? Então, eu já vou me encaminhar aqui para as últimas... última parte aqui da audiência. A ANEEL declara que a participação ativa dos cidadãos e agentes das audiências públicas é fundamental para melhorar o processo de revisão das tarifas. Então, repetimos a solicitação de que seja respondida a pesquisa, que vai ser encaminhada por e-mail, para que a gente possa aprimorar esse processo. E agora informo que todos essas apresentações, tudo que foi falado aqui está sendo registrado e vai fazer parte dos documentos do processo e serão analisados pela ANEEL e respondidos na medida do possível na documentação, na nota técnica e no voto do diretor. E aí essa audiência pública ela ainda corre até o dia 10 de março, ainda é possível mandar contribuições por escrito. E todas as informações estão no site da ANEEL, www.aneel.gov.br.
Então, eu achei que foi muito rica, foi importante essa discussão agora, fugiu do protocolo, mas acho que às vezes é mais importante do que seguir um rito aqui muito amarrado. E eu declaro, então, encerrada essa audiência, essa sessão, e aí dando continuidade para a audiência agora por troca de documentos lá na ANEEL mesmo. Obrigado pela presença de todos.